Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, no vídeo de hoje eu vou falar do dia mau, tá? E eu vou ler quatro passagens, tá? Alguns versículos inteiros. E eu não vou explicar ponto a ponto esses versículos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e eu tenho alguns comentários a fazer. Tá, meus amados irmãos? Primeiramente, irmão, eu fiquei muito impressionado com uma pregação do meu irmão de sangue, e também que é diácono, Kleber, que ele estava explicando sobre o dia mau. Eu já comentei sobre isso nos outros vídeos, mas o que é o mal? Não tá me entendendo? Aí ele contou a história do pastor dele com a esposa e tinha um filho, uma criança. E eles no viaduto Negrão de Lima, conhecido como viaduto de Madureira, aqui no Rio de Janeiro, eles foram atropelados por um ônibus, entendeu? Eu não sei agora se a esposa dele morreu na hora e ele foi para o hospital ou vice-versa. Eu só sei que os dois morreram, entendeu? E deixou o filho órfão. Aí no enterro, tá? O meu irmão primeiro ele se questionou, que ele era muito íntimo esse pastor. Ele se questionou a Deus, tá? Irmãos, Deus gosta de ser questionado, tá? Mas assim, de forma respeitosa, de forma de você crescer. Não como algumas pessoas que se desviam e viram ateus e botam culpa em Deus por tudo. Pessoa pronta, acontece alguma coisa, né? Vai e coloca a culpa em Deus. Não é que Deus fez alguma coisa, é que Deus se afasta quando você se afasta dele. E não existe meio termo. Lá em 1 Samuel 15, quando Saul desobedeceu ao Senhor, a palavra de Deus diz que no momento da desobediência, o Espírito Santo que era derramado em porções saiu de Saul e imediatamente, a Bíblia fala, imediatamente se apossou dele um espírito maligno. Então não existe meio termo, ou você está com Deus ou você está com o diabo. Não existe meio termo. Você está me entendendo, meus amados irmãos? Então, quando você desobedece, quando você vive uma vida completamente fora da palavra de Deus, Deus ele se afasta. Porque ele é um Deus, meu Pai amado, que respeita. Então, se ele se afasta, quem entra? Satanás. Aí acontecem essas coisas, a pessoa vai colocar a culpa em Deus. Deus me abandonou. Não, talvez é a gente que abandona Deus primeiro, tá, irmão? A palavra bate aqui, bate lá e bate aqui também. Bate em vocês e bate aqui também, tá? Então, ele no auge sem entender, quase uma revolta contra Deus, porque que morreu os dois e deixou o filho órfão. O que acontece, meus irmãos? O filhinho, ele estava tranquilo, ele estava em paz. Aí no enterro ele falava assim, tio, falando para ele, me fala um lugar. Ele, padaria. Ele falou assim, meu pai não ia para padaria sem orar. Fala outro lugar, tio, supermercado. Meu pai não ia sem um supermercado sem orar. Então meu irmão se indignou mais ainda. Ele se indignou mais ainda. Ele falou assim, um homem desse, um filhinho pequeno, um homem que orava para tudo quanto é lugar, um homem santo, por que o Senhor permitiu um mal desse acontecer? Aí foi quando o Senhor respondeu a ele. Ele disse assim, mal? Eu sou o mal? Tanto ele quanto a esposa dele, meu servo, alcançou estatura de varão perfeito perante a mim. Eu apenas recolhi para mim. Deus estava ali antecipando para o meu irmão, dando uma resposta, meu irmão, uma resposta de oração, dizendo que eles estavam salvos. Esse é o nosso objetivo, meus amados irmãos. É ser salvo. A gente vive nessa vida, eu estou falando a Bíblia, o Evangelho prepara a gente para a morte. E não para a vida nessa terra, que essa vida nessa terra é passageira, irmão. Parece clichê falar isso. A gente vai viver 80 anos, sei o quê. A gente tem que começar a se preocupar, vocês, pela situação atual, tem que começar a se preocupar com a situação pós-sepultura. O que vai acontecer com a sua alma, que não morre. Então, o meu irmão entendeu que aquilo foi uma bênção de Deus. Porque se ele não arrebatasse esse pastor ali na hora, talvez o assédio do mundo, como aconteceu com várias pessoas e acontece até hoje, poderia corrompê-lo e tirar a salvação dele. Então você tem que sempre olhar a situação por um outro aspecto. Eu vou ler vários exemplos de homens de Deus que passaram pelo dia mau. Vou começar com Gênesis 39. A famosa história de José, né?
Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 39, primeiro texto. E José foi conduzido ao Egito, e Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas, que os haviam levado para lá. O resto da história vocês sabem. Talvez nos outros vídeos eu pregue sobre José. Isso aqui foi depois que José foi abandonado pelos irmãos, jogado numa cisterna. Ele foi pego, levado como escravo, aí foi comprado a liberdade. Irmãos, eu sempre falo, José, ele tem um nome aqui, inclusive um dos nomes mais conhecidos no Brasil é esse prenome, José. Então ele tinha um nome, ele tinha uma história. E ele era, queira você aceitar isso ou não, um político. Ele era um político. Por isso que a ordem política, por ele ser um político ligado ao governante, ele era o segundo na escala, era como se ele fosse o vice-presidente do mundo. Então ele tinha acesso a toda a verba. Por isso que ele foi... a ordem foi para ele estocar os alimentos pela posição dele que Deus fez chegar. E o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero, e ele estava na casa do seu senhor, o egípcio. E o Senhor viu que o Senhor estava com ele, e que o Senhor fazia tudo prosperar na sua mão. E José encontrou graças aos olhos dele, e ele o serviu. E ele o fez supervisor da sua casa, e tudo que possuía colocou nas mãos dele. E aconteceu que desde o tempo que ele fizera supervisor sobre a sua casa, e sobre tudo que possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio, a casa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo que ele possuía, na casa e no campo. Quando tem um homem que está com a arca da aliança, que é a presença de Deus, irmão, tudo em volta prospera. Entendeu? E ele deixou tudo que possuía nas mãos de José, e ele não sabia o que possuía, a não ser o pão que comia. E José era uma boa pessoa e formoso à vista, ou seja, ele virou um homem bonito, aparentemente, né? Boa aparência, boa pinta. E aconteceu que depois dessas coisas, a mulher do seu senhor lançou seus olhos sobre José, e ela disse, deita-te comigo. Mas ele se recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que meu senhor não sabe do que está comigo na casa, e ele confiou tudo que tem nas minhas mãos. E não há ninguém maior nessa casa do que eu. Tampouco me negou coisa alguma, senão a ti, pois é a mulher dele. Como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus, meus amados irmãos? Eu não sei como é que o José era bonito. A esposa de Potifar, observe que Potifar tem nome e a esposa dele não. E é uma situação que pode acontecer com qualquer um. Inclusive quem carrega o título de grande homem de Deus da Bíblia como José. Você está me entendendo? Então olha só, o detalhe aqui. A mulher de Potifar assediou José. Só que José, ele está falando, olha o que ele falou aqui no versículo 9, 39:9. Como então poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? Ele se preocupou com Deus, meus amados irmãos, que tudo vê. Porque não tinha ninguém na casa, irmão. Essa mulher deve ter dado ordem para todo mundo ir passear. Armou toda uma situação para ter um encontro sexual com José. Mas ele estava preocupado em pecar contra Deus, aleluia. Isso aqui é um grande ensinamento, irmãos. Mesmo se você for fazer alguma coisa ilícita, meus amados irmãos. Lembra de Moisés, de Gênesis, que eu já falei? Que ele viu um egípcio agredindo os irmãos dele, hebreu. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, matou os egípcios e escondeu o corpo na areia. Por que ele olhou para um lado, olhou para o outro? Para ver se não tinha testemunha, mas tinha um que estava vendo, que tudo vê. O Moisés, ele não se preocupou com Deus ali, quando ele cometeu aquele ato terrível, né? Mas José aqui se preocupou em pecar contra Deus. E aconteceu que enquanto ela falava com José, dia após dia, olha só, a tentação diária, né? Ele não lhe ouvia para deitar-se com ela, ou para estar com ela. E aconteceu que, certo tempo, José entrou na casa para fazer o seu serviço, e não havia ninguém dos homens da casa ali dentro. E ela o apanhou pela sua veste, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou sua veste na mão dela, fugiu e saiu para fora. E aconteceu que quando ela viu que ele havia deixado sua veste na mão e havia fugido para fora, ela chamou os homens da casa, falou dizendo, vede, trouxe-lhe para cá um hebreu para nos escarnecer, e ele veio para mim deitar comigo, e eu gritei em alta voz. E aconteceu que quando ele ouviu que eu levantei a minha voz, gritei, ele deixou sua veste comigo e fugiu
e saiu para fora. Plano mequetrefe, mulher mentirosa. Eu vi um vídeo de um pastor no Facebook, eu acho que ele é pastor, que ele dá 8 conselhos e ele começa falando de um caso que aconteceu lá no Nordeste de um entregador de gás na academia e entrou uma mulher e a mulher relou nele e a mulher processou ele e tipo assim, processou, começou a inventar mentiras, diz que ele, só que tem câmeras filmando e tem 17 testemunhas mostrando que o entregador de gás que era casado não fez nada contra essa mulher, ele foi preso, irmão, mesmo com todas as provas. A justiça está invertida. Então o pastor, ele estava dizendo, né, revoltado, ele falou assim, o homem tem todas as provas, tem testemunha, tem câmera filmando, e mesmo assim o homem ficou preso. E a mulher está pedindo 30 mil dele, de um entregador de gás, irmãos. Por quê? Porque tem uma maluca da cabeça, tem mulher que está saindo na rua para procurar uma isca, um cara, para arrancar tudo dele. Agora não interessa se o cara é rico ou é pobre, não. Se lembra lá da Nádia, lá do Neymar? A mulher foi mandada para aquilo. O Neymar gosta de sair pegando mulher, pagar a mulher, tudo bem. Mas pode vir essas piratas aí, irmão. Mas se o Neymar não filmasse, não gravasse conversa, ele estaria enfrentando um problema cheio de encano igual o Daniel Alves. Porque a justiça está invertida. Esse que é o problema de chegar esse negócio de esquerda na justiça, que ele vê que esse negócio de feminismo, bota, dá superpoderes para mulheres, para homossexuais, essas coisas. Aí entra essas 7 uns aí, dessa do vídeo. Então um homem dando 8 conselhos, não se afasta, não aperta, não dá beijo, não abraça. Meu irmão, o pastor está falando uma coisa, pode ser até útil para defender um homem. Mas no fundo ele está falando o seguinte, não tenha mais contato, não tenha mais comunhão com ninguém. Esse homem vai virar o quê, irmão? Esse entregador de gás que sofreu essa injustiça. Me lembrei logo de José. E o Ardor falou assim, tu vai fazer um vídeo sobre o dia mal. Tu tá me entendendo, irmão? O conselho pode ser bom, mas no final ele está falando para você se afastar por causa da loucura que está no mundo. Essa mulher que processou era uma louca, mentirosa. E essa mulher de Potifar é a mesma coisa. E ela guardou a veste dele consigo até que o Senhor voltasse para casa. Ele falou, segundo essas palavras, o servo hebreu que tu nos trouxesse veio para me escarnecer. E aconteceu quando eu levantei minha voz, ele gritou e deixou sua veste comigo e fugiu. E aconteceu que quando meu Senhor ouviu essas palavras, sua mulher que lhe falou, dizendo, foi desta maneira que seu servo agiu comigo, sua ira se acendeu. O homem acreditava na mulher, né? E o Senhor de José o tomou e colocou na prisão, um lugar onde estavam presos os prisioneiros do rei. E ali ele esteve na prisão. Mas o Senhor, aleluia! O Senhor estava com José, ele mostrou misericórdia, ele deu favor aos olhos do guarda da prisão. E o guarda da prisão confiou a mão de José, todos os prisioneiros que estavam na prisão, e tudo que ele fazia ali, ele fazia tudo ali. O guarda da prisão não cuidava de nada que estava sob a mão dele, porque o Senhor estava com ele, e aquilo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. Irmão, não adianta. Se você for fiel na tua fé, você pode sofrer uma injustiça permitida por Deus, mas esse episódio com José, essa injustiça, onde muita gente se revoltaria, aquilo ali que fez a ascensão de José, para ser José o grande homem, fazer de José o grande homem que ele foi, irmão. Então, para você ser um grande homem na mão de Deus, você tem que passar por essa prova, você tem que ser experimentado. O texto continua, a Bíblia continua aqui e vai mostrar que maravilha, mas como é muito longa, né? Eu vou agora para 1 Reis, capítulo 19. E Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, e ao mesmo tempo, quando ele havia matado todos os profetas com a espada. Episódio depois daquela do Elias, né? Esse é outro assunto, tá, irmão? De Elias que desafiou os profetas de Baal. O que eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui é porque Elias foi um homem muito corajoso. Ele é tão corajoso que o espírito que está em Elias, o espírito que estava nele, esse espírito vai voltar a ser derramado em algumas pessoas específicas durante a grande tribulação. Porque é um espírito de coragem e um espírito de fazer sobrenaturais, como vai chover, não vai chover. O Elias moderno, eu imagino o seguinte, irmão, eu tenho quase certeza que é isso, que ele vai chegar, não vai ter Alexandre de Moraes, Kim Jong-un, coisa, mas ele vai, se ele tiver chegar na porta do palácio, falar assim, tu vai morrer e tua família toda, assim te diz o Senhor, se você não se arrepender, e começar a matar um por um. Não adianta a Polícia Federal, Força Nacional prender, não vai conseguir. Porque
espírito que estava em Elias é o espírito de coragem. É um espírito de ação, irmão, que vai ser derramado num grupo específico de pessoas que o Senhor vai escolher. Vão ser grandes homens de Deus antes da volta de Jesus, para acertar os ponteiros. E tu acha que esses homens vão ficar fazendo o quê? Tu acha que esse poder todo é o poder das duas testemunhas, tá? Que já está identificado, o poder de Moisés. Olha os milagres que Moisés fez, olha as pragas que ele jogou mais especificamente no Egito. Entendeu? Fora as pragas, olha só, não existe hoje máquina no mundo que faça separar a água do mar. Por mais tecnologia que tenha. Mas Moisés, ele cortou o mar vermelho no meio e o povo passou em seco, querido. Para que Deus vai dar esse tamanho de poder para esse tipo de pessoa? Para salvar ímpio? Irmãos, se você permanecer na fé, quando o negócio apertar, vai aparecer esses homens, meu irmão. Vai aparecer esses homens, não são para todos, o poder não é para todos, tá? Mas esses homens vão estar de frente para proteger aqueles. Eu não estou falando que Deus vai arrebatar todo mundo igual esses pré-tribulacionistas que não sabem interpretar a Bíblia, falam. Eu estou falando que durante a grande tribulação, se acontecer uma situação mais extrema, vai chegar um espíritozinho desse em seu auxílio. A Bíblia fala isso, irmãos. Então estou falando de um Acabe corajoso, que desafiou os profetas de Baal e ainda zoou ainda. Você vai falar mais alto. E talvez esse teu Baal aí deve estar dormindo. Mas olha o que acontece no versículo 19. E Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, e ao mesmo tempo como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias lhe dizer: assim me faça os deuses outros tanto, se até amanhã essas horas eu não fizer a tua vida como um de um deles. E quando ele viu aquilo, se levantou e foi para escapar com vida. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu servo. E ele, porém, seguiu viagem de um dia para dentro do deserto. Chegou e se assentou debaixo de um junípero e pediu para si, para que pudesse morrer, e disse: basta, agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Enquanto ele estava deitado, dormiu debaixo do junípero. Eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e come. E ele olhou, eis que havia pão assado sobre brasa e um cântaro de água junto à sua cabeça. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. Meus amados irmãos, ele pediu a morte, porque ele estava sendo perseguido por Jezabel. Ele tinha feito um grande feito. Mas às vezes bate o desespero, meus amados irmãos. Quando você para ver. Você se lembra de Pedro, quando Jesus estava vindo sob o mar? Os discípulos pensaram que ele era um fantasma. Mas aí Pedro, ele falou assim: é o Jesus mesmo. Jesus, posso ir aí? Pedro experimentou o sobrenatural por alguns instantes. Mas a palavra de Deus diz que Pedro começou a olhar para as ondas, começou a olhar para que ondas revoltas, mar revolto, quer dizer, problemas e situações grandes. Ele começou a olhar para o problema, deixou de olhar para Cristo e afundou igual uma pedra, sem trocadilho nenhum, irmão, porque Pedro vem de Petra, e Petra é pedra, né? Ele afundou igual uma pedra. Jesus foi, e Jesus deu um esculhambo nele, dizendo assim: ó homem de pouca fé. Jesus está falando: por que tu deixou de olhar para mim? Por que você foi olhar para as dificuldades? Por que você foi olhar para as catástrofes? Olha para mim, Pedro. Enquanto você olhar para mim, Pedro, você vai viver o sobrenatural. Você vai ter calma. E você vai, olha só, você vai, e como eu faço, você vai passear sobre os problemas. Não é sob, por cima dos problemas. Pedro, não olha, o conselho que Jesus dá para você, não olha para a dificuldade, olha para Jesus. Não existe dificuldades para Jesus, nem mundana, nem espirituais. Então Elias, ele não aguentou a ameaça de Jezabel. Jezabel era ruim, tá, irmão? Jezabel era ruim. Ele é lembrado por Jesus 900 anos depois, lá em Apocalipse 3. Então, meu camarada, aí ele foi se escondeu na caverna. Aí o que o anjo fez? Olha, levanta. Levanta. O que tá fazendo aí, querido? Você tem mais obra para fazer, querido. Eu, hein? Não cortei tua bênção ainda não. Levanta daí. Aí o que o anjo deixou? Pão e água. Jesus, ele fala no Evangelho de João: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E a água é a palavra de Deus. Você só precisa de Jesus e a palavra para seguir em frente, meus amados irmãos. Come, porque a jornada é demasiada grande para ti. E ele se levantou e comeu e bebeu, e foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. E ali chegou numa caverna e ali se alojou. Eis que a palavra do Senhor veio até que ele disse: o que fazes aqui, Elias?
Ele diz: eu tenho sido muito ciumento pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo dos teus altares e matado os teus profetas com a espada, e eu somente eu restei. E eles buscam pela minha vida para me tirarem. E ele disse: sai, ponte de pé sobre o monte do Senhor. Eis que o Senhor passou por ele, um vento grande e forte rasgou os montes, fez pedaços das rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio a voz calma e baixa. Depois eu explico porque esses elementos aqui, no outro vídeo, tá, irmão? Mas foca nisso aqui. Deus ele está com voz baixa, mansa e delicada. E assim, quando Elias ouviu isso, que ele se envolveu a face com seu manto e saiu por em pé da caverna. E eis que ali veio uma voz e disse: o que faz tu aqui, Elias? Ele disse: tem sido muito ciumento pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque filhos de Israel têm abandonado teu pacto, lançado abaixo dos teus altares e matado teus profetas com a espada. E somente eu restei, eles buscam pela minha vida para me tirarem. Aí o Senhor disse a ele: vai, retorna ao teu caminho do deserto de Damasco, e quando vieres, unge Hazael para ser rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Ninsi, ungirá para ser rei sobre Israel, e filho de Safate, Abel Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E sucederá aquele que escapar da espada de Hazael, Jeú o matará. Aquele que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Contudo, deixei para mim 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se curvaram, e toda a Baal, e toda a boca que não beijou. Aqui ele cita Jeú, tá? Jeú que matou Jezabel, tá, irmão? Jeú foi aquele rei, sim. Aquele rei que não era nada ortodoxo, mas Deus estava com ele. Olha aqui Deus confirmando de novo. Entendeu? Um rei que disse que Acabe adorou pouco Baal. E que o Israel estava adorando pouco Baal. Que fez um grande culto a Baal. E com isso atraiu todos os profetas de Baal. E matou todo mundo. Usou da mentira para acabar com Satanás, e Deus estava com ele. Eu não estou falando para você sair mentindo, irmão, só estou falando que é o seguinte: se Deus mandar fazer uma coisa, por mais esquisita que seja, se ele insistir no ardor no teu coração, ou se você estiver num nível mais avançado espiritualmente, escutar a voz dele e mandar ele fazer, faça, porque ele tem um propósito. Você está me entendendo, irmão? E Deus, ele falou assim: Elias, você também não é o bambambam não, tá bom? Eu separei para mim 7.000 que não se curvou a Baal, querido. Tem gente que se acha exclusivo, irmão. Não é assim, irmão. Agora vamos para 1 Crônicas, no capítulo 21. Só alguns trechinhos, ó. E Satanás se levantou contra Israel e citou Davi a enumerar Israel. E Davi disse a Joabe, aos governantes do povo: ide enumerar Israel, desde Berseba até Dan. Trazer o número dele para mim, para que eu possa sabê-lo. E Joabe respondeu: o Senhor faça o seu povo 100 de vezes maior do que ele é. O meu senhor, o rei, não são todos servos do meu senhor? Por que então o meu senhor requer essa coisa? Por que será ele causa de transgressão para Israel? Só até aqui, meus irmãos, eu não vou nem explicar a praga, porque o vídeo já chegou no 23. Mas o primeiro Crônica, no capítulo 21, é engano meu, ele continua aqui: Satanás levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar Israel. Às vezes a pessoa fica pensando nesse texto aqui, as pessoas não entendem esse texto, e pensa assim: poxa, Deus ciou porque Davi fez um censo. Davi já tinha arregaçado tudo. Davi foi um grande rei, irmão. Mas tu sabe por que Deus falou para ele não fazer o censo? Porque Davi tinha tendência humana a achar que todas aquelas conquistas foi pelo número de soldados deles e não pelo poder sobrenatural de Deus, através inclusive da Arca da Aliança. É só isso. Porque tem muita gente, irmão, que Deus faz crescer, que Deus está com a mão, igual fez com José. Só que José não fez o que Davi fez. Porque José sabia, você pode ver, o José é um exemplo para nós. Ele não entrou da mulher de Potifar, porque ele estava preocupado com o que Deus ia pensar. Aqui Davi não preocupou com o que Deus, uma ordem direta, não faça. Davi com certeza ia se engrandecer. Foi os meus soldados e a minha capacidade de batalha que fez eu conquistar isso tudo. E chuta Deus. Meus irmãos, isso acontece direto. Você está na pior, Deus te levanta, você é fiel, você vai na igreja,
todos os cultos, você lê, você ora, participa da consagração e Deus começa a te prosperar, começa a te prosperar. Aí você começa a achar que foi a força, a sua força do teu braço que você conseguiu aquilo. Deus te dá uma rasteira, meus amados irmãos. Vamos finalizar aqui com Lucas 23, não, Lucas 22, 21, não, 22. Ora, se aproximava a festa dos pães ázimos, que é chamada Páscoa. Os principais sacerdotes que o procuravam e mataria, pois eles temiam o povo. Mas entrou Satanás em Judas, que tinha como sobrenome Iscariotes, do qual é o número dos 12. Isso aqui é uma parte. Aqui, vamos lá para o 23, não, preparando para a Páscoa, é Lucas 21, Jesus. Só me perdi aqui, marquei errado. Vamos ver aqui, Evangelho de Lucas. Vamos ver aqui. Lucas 21. Aproximava a festa. Aproximava a festa. É que ele está dizendo, meus amados irmãos, aqui da Páscoa, quando ele sai para orar, meus amados irmãos, Jesus, e ele começa a suar sangue. Vou concluir o vídeo. Eu perdi aqui na passagem. Ele começa a suar sangue. O próprio Jesus, ele fala assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Você vê um Jesus igual a José se preocupando com a vontade de Deus, se preocupando com o que Deus ia achar. Mas o que eu queria falar com todos esses textos, José, Elias, Davi, Jesus, esses são só 4 exemplos para esse vídeo, mas vários outros exemplos, é que todos esses passaram pelo dia mal, meus amados irmãos. Eles passaram pelo dia mal e eles reagiram de forma diferente. Jesus, ele reagiu de forma de exemplo, José também, se preocupando com Deus. Ali quando Jesus ele fala para, se puder, afaste de mim esse cálice, ali é porque a humanidade, que ele veio 100% humano, já estava falando para ele desistir, porque Deus já estava preparando a alma dele. Deus, ele fez Jesus antever o sofrimento físico extremo que ele ia passar, justamente para ver se ele ia decidir desistir ali ou não. Isso é uma prova que Deus não se mete no teu livre-arbítrio, nem do filho dele, e nem de Lúcifer. Senão Deus teria matado, mas só que Deus seria o Deus que os calvinistas pregam, que já sabe de tudo, como se fosse um diretor de cinema, um roteirista de cinema. Eu fico imaginando um roteirista de um cinema, de um filme de sucesso, que graça tem ele no cinema? Ele já sabe como é que vai acabar. Ele não tem o fator surpresa. E eu descobri em Eclesiastes capítulo 3, meus amados irmãos, que Deus, ele usa esse próprios atributos dele para também ter uma surpresa. E ele vai fazer isso com Jesus, Cristo. Esse vídeo é para edificar a tua fé. Porque quando Jesus ele fala assim, ó, quando Pedro pergunta para ele assim, Mateus 24, e quando é que se sucederá essas coisas, Jesus? Ele fala assim, ó, qual o dia, a hora, né? E Jesus fala assim, nem eu, nem os anjos do céu, somente o Pai. Jesus ele está mostrando ali, para quem não sabe, que o que o Pai preparou, nem Jesus sabe. Então Jesus vai ser, apesar dele estar desde o começo da Bíblia, há muito tempo com o Pai, o que o Pai preparou para ele, para nós, Jesus vai se surpreender junto, meu Pai. Meus amados irmãos, o Deus é maravilhoso. Por isso que Paulo fala que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem sequer subiu ao coração do homem. Tu acha que Paulo não ficou entrevistando ali Pedro, principalmente, que teve com Jesus? Como é que vai ser? Como é que vai ser depois que a gente morrer e se encontrar com Jesus? Como é que vai ser? Eles não sabiam responder porque é surpresa para o próprio Jesus. Por isso que Paulo fala, olhos não viram, ouvidos não viram, e nem sequer subiu ao coração do homem. Meus amados irmãos, a situação do país, você pode ver a situação política. A gente está passando por um expurgo, irmãos, um expurgo. Essa esquerda bandida está sendo expurgada. Eu falei aqui do exemplo da mulher da academia lá no Nordeste, que processou um homem, mulher mentirosa, mulher pilantra. Mas por quê? É a mesma coisa quando vê negócio de estatuto de idoso.
Eu me lembro que nessa época, quando foi aprovada essa lei, a gente chama de lei de marketing, né, que sai em jornal, aí vira moda, fica na boca do povo. Naquela época não tinha internet, né? Mas é boca a boca, saiu no jornal e tal. Aí eu me lembro que entrou um senhorzinho com uma prostituta lá, e o homem não queria pagar, tratou mal a prostituta, por quê? Porque um dia depois de aprovar a lei do idoso, ele falou, vocês não vão poder fazer nada contra mim, porque eu sou idoso, agora sou protegido pelo governo. Meu patrão, seu Nilton, já falei dele aqui, ele tinha 74 anos. Então o porteiro ali ponderando, não senhor, o senhor está errado, o senhor tem que pagar a mulher. Não, eu estou protegido pelo governo, assim mesmo, cara. O seu Nilton nessa época tinha 73 anos, aí o seu Nilton virou para ele e falou assim, olha senhor, cara, o meu porteiro não pode fazer nada contra você, realmente, que eu li sobre essa lei, mas eu sou velho, eu posso. Pá! Foi dando tabefe na cara do velho, pelo corredor do hotel, até as escadas da Presidente Kennedy. E aí? Velho contra velho, como é que fica? A lei prevê isso? Eu estou falando que tem gente que são aproveitadores, meus amados irmãos. Tem gente que é malandro, metido a malandro, quer levar vantagem em cima de uma lei. Entendeu? Teve muita gente que votou nesse cara aí. Ó, tu vê a fraude aí, ó. Tá chegando a 90 bilhões. Isso é só o começo, irmão. Empréstimos consignados, não autorizados. Descontos indevidos. Por que ele está sendo considerado o maior escândalo, a maior roubalheira da história do Brasil? Porque, meus irmãos, se você parar para ver o Mensalão e o Petrolão, que até então eram os maiores escândalos de corrupção, e tudo com a digital do PT, você pode ver que era dinheiro de verba de propaganda. Então era o dinheiro meio que sim, você não sabe de onde veio o dinheiro. O dinheiro era da União, era do cofre da União, que era para propaganda, mas não foi usado, parte foi dividida, aí usaram aquele laranja ali, o Marcos Valério, para dividir para deputado, para aprovar projeto, não sei o quê. Então era um dinheiro do tesouro, meu irmão. Mas esse agora, por que até a Rede Globo está entrando com os dois pés no peito? Porque não tem como esconder, irmão. E eles estão roubando, não é mais do cofre da União, eles estão roubando diretamente de aposentados. Que 50, 60, 70 reais, 30 reais, 100 reais faz falta, irmão. A pessoa às vezes deixa até de comer. Porque esse tem requinte de crueldade, eles estão roubando. E o próprio cara falou lá, investigação da Polícia Federal, o alvo era pessoas analfabetas, indígenas, pessoas necessitadas, pessoas vulneráveis, irmãos. Que mundo é esse, irmão? Aí você vem falar para mim que vocês ainda querem que esse mundo sobreviva, pelo menos esse sistema, porque a Terra vai continuar, mas esse sistema aí, irmão, tu acha que ele vai melhorar, irmão? Que ele só piora? Tu tá me entendendo? O que ele tem mais para te oferecer? Qual vai ser o próximo escândalo agora? Estão roubando a aposentada, tua avó, cara. Tua avó, tua tia. Estão roubando, cara. Os preços tudo. Aí tem gente que ainda tá apostando nesse mundo, meus amados irmãos. Então vai vir dias maus, muitos dias maus para todos nós. Mas qual será a sua reação e não a sua ação? Vai ser a de José ou vai ser a de Davi? Vai ser a de Jesus ou vai ser a de Elias? Medite nessas 4 passagens. Medite nessa palavra e sempre mantenha a fé. Esse é o vídeo de hoje. Qualquer coisa, deixe nos comentários. E Deus abençoe a todos grandemente.